Israel lançou um ataque recente contra o Irã, fazendo com que os membros do Hezbollah fugissem em várias direções. O grande comboio se dispersou e os rebeldes nos veículos estão tentando escapar. Israel conseguiu destruir várias armas secretas de uma vez. Os guardas revolucionários iranianos estão se dirigindo urgentemente para a área, pois dezenas de locais secretos foram explodidos e destruídos durante a noite. Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Há atualizações importantes de última hora, então vamos revisar rapidamente com as últimas notícias com imagens reais. Em resposta às ações do Irã, Israel tomou medidas e todos os recursos da região estão começando a ser cortados. O Irã continua com suas ameaças de ataques e iniciou alguns nos últimos 2 dias, afirmando que irão realizar ataques com mísseis e drones contra Israel. Por isso, o Ministério da Defesa israelense está em alerta máximo e constantemente monitorando a região com inteligência para perceber que isso pode ser uma distração. Acontece que, enquanto o governo iraniano desvia a atenção, eventos importantes estão ocorrendo além da fronteira. Nos últimos 2 dias, o Irã tem constantemente ameaçado Israel, indicando que o país deve estar preparado. Isso resultou em alguns aviões e sistemas de defesa israelenses sendo mantidos dentro do país. Como os veículos especiais de Israel são mantidos dentro do país, podem surgir lacunas na inteligência. Normalmente, Israel usa veículos com antenas para monitorar a região. O objetivo do Irã é desviar a atenção para realizar outras atividades do outro lado. Algumas dessas atividades foram reveladas através dos esforços de inteligência. Durante as horas em que o Irã estava fazendo ameaças, ativou um depósito localizado entre o Líbano e a Síria. Há muitos depósitos do Hezbollah na Síria e o Irã, em acordo com o governo sírio, usa essas áreas para armazenar mísseis e armas especiais do Hezbollah. Durante a noite, começaram a transportar armas desses depósitos, enviando-as para o país, especialmente da região mais ao norte do Líbano, que está mais distante de Israel. Provavelmente, os satélites de Israel detectaram a situação. O aumento da atividade na fronteira e a presença de veículos de transporte chamaram a atenção. Como resultado desses eventos, muitos alvos foram identificados logo abaixo da cidade de Al-Qasser. Alguns veículos já chegaram a seus destinos, enquanto outros ainda estão a caminho. Um total de 5 áreas diferentes foram identificadas pela inteligência para controlar a situação. Os caças israelenses sobrevoaram o Líbano em alta velocidade para chegar a essas áreas. O primeiro alvo era um depósito localizado na parte sul da cidade de Al-Qasser. Acredita-se que a maioria das remessas de armas foram despachadas desta área, ou que era um ponto de encontro antes de deixar a cidade. Como está na fronteira sul da cidade, caminhões e veículos partiram dali em direção ao Líbano. Os caças atingiram este local, causando uma explosão massiva na região. O segundo alvo dos caças eram os veículos na estrada. Seguindo as ordens do Irã, os membros do Hezbollah decidiram dividir a remessa, avançando com seus veículos por diferentes rodovias, tanto à esquerda quanto à direita, em direção ao Líbano. Após realizar um loop, os caças identificaram a localização exata dos veículos de transporte de armas na estrada e na aldeia rebelde, na área central. Esses veículos foram alvos da operação, resultando na dispersão e fuga dos membros da organização. O simples som dos caças causa grande perturbação nas organizações militantes. Finalmente, há uma aldeia chamada Qasser, na parte mais ao norte do Líbano. Este local é geralmente usado para coletar e preparar material contrabandeado através da fronteira. Acreditamos que algumas das armas contrabandeadas foram entregues aqui, pois os caças que chegaram à área também alvejaram um sítio nesta região. A explosão teria abalado a área, possivelmente destruindo o depósito e as armas na região. Desta forma, Israel destruiu 5 alvos diferentes em proximidade uma da outra.
O plano secreto do Irã foi frustrado. Eles pretendiam atingir Israel com as armas contrabandeadas, mas as coisas não saíram como planejado. Depois, movemos para pontos um pouco mais ao sul. O Irã parece muito determinado a lançar um contra-ataque dentro de alguns dias. Após o incidente mencionado anteriormente, eles tentaram outra movimentação. Desta vez, tentaram entrar no país usando as estradas entre Damasco e o Líbano. Essas rodovias são constantemente monitoradas por Israel, às vezes com drones e outras vezes com satélites. Com base nas informações fornecidas por satélites, drones israelenses que chegaram à área tentaram identificar alvos. Hoje, um drone armado detectou um veículo na fronteira e recebeu informações de que continha importantes membros da organização. É provável que houvesse comandantes no veículo, planejando ataques contra Israel. Sabe-se que, após os recentes acontecimentos, o Irã enviou guardas revolucionários para o Líbano para organizar ataques a partir de lá. Alguns membros da Guarda Revolucionária conseguiram até cruzar a fronteira e compartilhar fotos do lado libanês. Israel está tentando determinar quais áreas o Irã está usando com base nessas fotos. Reconhecimento terrestre está sendo conduzido. Voltando ao nosso tópico, a informação sobre o veículo detectado foi comunicada ao centro e foi ordenado que o veículo não deveria cruzar a fronteira. Então, o drone armado disparou seus mísseis, atingindo diretamente o veículo. A fumaça preta indicava que havia armas e, embora em pequenas quantidades, munição no veículo. Os indivíduos no veículo estavam armados e tinham vindo para a área para realizar um ataque. Esse plano foi frustrado graças à ação rápida do drone. A inteligência israelense nos levou ao ponto zero da fronteira. Embora o Hezbollah não possa receber novas armas de apoio da retaguarda, eles continuam seus ataques sem diminuir o ritmo. Eles tentaram novos ataques com mísseis e drones em território israelense. Surgiram em aldeias nos trechos central e direito da fronteira, trazendo mísseis antitanque com eles. Tentaram usar as áreas montanhosas para atingir os pontos de controle com esses mísseis antitanque. Relatórios indicam explosões de vários tamanhos ao longo da fronteira. Os sistemas de defesa aérea não conseguem parar ataques de curto alcance com mísseis antitanque. Os membros estão cientes disso e tentam explorar essa vulnerabilidade quando chegam muito perto. Relata-se que não ocorreram problemas sérios como resultado dos ataques antitanque perto dos pontos de controle de Israel. Após os ataques, caças e unidades de artilharia atingiram as áreas de onde os ataques foram lançados. Disse que alguns membros do grupo foram neutralizados antes que pudessem escapar. Também, membros dos guardas revolucionários iranianos que haviam atingido o ponto zero da fronteira estão sendo procurados. Espera-se que esses membros sejam encontrados rapidamente. Por enquanto, estamos aguardando novas atualizações. Por último, as forças de defesa de Israel relataram que os lançadores de foguetes responsáveis por vários ataques ao sul de Israel foram destruídos em ataques de drones nas últimas horas. Aproximadamente 19 foguetes foram disparados da região sul de Gaza em direção a Israel. Recentemente, outro foguete foi lançado de Gaza em direção a Nahal Oz, mas foi interceptado pelo sistema de defesa Iron Dome, de acordo com o tenente-general Herzi Halevi. O chefe do Estado-Maior-Geral das IDF declarou que Israel está preparado para tomar novas ações contra aqueles que prejudicam o país. Durante uma visita recente aos soldados na faixa de Gaza ontem à noite, Herzi Halevi observou que Israel está pronto para tomar medidas mais amplas, oferecendo inteligência de alta qualidade e precisa e realizando operações ofensivas enquanto enfrenta os riscos contínuos. Ele afirmou que Israel já demonstrou sua força em Beirute e Gaza e continuará a se defender vigorosamente, lançando contra-ataques quando necessário. As forças de defesa de Israel relataram que um ataque de drones em Khan Yunis, no sul de Gaza, eliminou lançadores de foguetes destinados a um ataque em Israel. Além disso, caças e drones da Força Aérea Israelense
atingiram aproximadamente 35 locais adicionais nas últimas 24 horas. Isso inclui edifícios usados por grupos armados e organizações rebeldes. Esta é a situação atual e concluímos nossa cobertura por agora. Continuaremos acompanhando a região para mantê-lo atualizado todos os dias. Para receber as últimas informações, inscreva-se em nosso canal. Até mais!